Existem momentos na vida em que você se sente como se tudo tivesse desmoronado, como se cada sonho, cada expectativa, cada caminho escolhido tivesse sido interrompido por um golpe inesperado do destino. Às vezes, a dor é tão intensa que parece não haver saída, e você se vê caminhando em direção a um abismo sem fim, como se as sombras da sua própria história fossem mais pesadas que a luz da esperança. Esses momentos não são fáceis de viver, mas eles são, sem dúvida, parte da nossa jornada humana. E é justamente quando tudo parece perdido que algo incrível pode acontecer, a possibilidade de um novo começo. A história que você ouvirá hoje é a história de alguém que, após uma queda devastadora, encontrou um caminho de redenção onde menos esperava. Não é uma história de grandeza ou glória, mas de superação e de graça incondicional. Uma graça que chega quando parece que já não há mais espaço para ela. Como se, no meio da dor mais profunda, o céu enviasse um sinal de que ainda há uma chance para recomeçar, uma chance de ser visto novamente, não pelas suas falhas, mas pela sua humanidade. Se você já se sentiu invisível, como se o mundo tivesse esquecido quem você é, ou talvez até tenha se sentido como um erro, saiba que você não está sozinho. A dor de Mefibosete, o protagonista desta história, foi uma dor de identidade, perdida de um futuro roubado e de uma vida inteira marcada pela vergonha e pelo exílio. Ele não pediu para ser assim. Aconteceu. Mas no meio disso, algo extraordinário aconteceu. E assim como ele, você também pode encontrar um caminho de restauração. Agora, eu quero te convidar a dar um passo mais profundo nessa jornada. Se você está buscando respostas, procurando por algo que traga luz ao seu caminho, eu te convido a conhecer meu e-book 30 Dias de Encorajamento com Deus. Esse e-book não é apenas uma leitura, mas uma jornada de renovação para a sua alma. Cada dia, um novo encorajamento, uma nova palavra que pode trazer a paz que você tanto busca. Não deixe essa oportunidade escapar. O link para o e-book está na descrição e no comentário fixado. Acredite, esse é o momento de você encontrar o ânimo que precisa para superar os seus desafios. E não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias que alimentam a sua alma. A história de Mefibosete começa muito antes da queda que mudaria sua vida para sempre. Ela começa em um reino, com um nome, com uma linhagem de realeza e com uma guerra invisível travada entre promessas, pactos de sangue e ambições políticas. Mefibosete era neto do primeiro rei de Israel, Saul, e filho de Jonatas, o homem que, mesmo sendo herdeiro do trono, escolheu abrir mão do poder em favor de uma amizade leal e de um pacto de amor. Jonatas, com sua coragem e honra, sabia que o verdadeiro líder não se define pela coroa, mas pela alma. Mas Mefibosete, sendo apenas uma criança, não sabia de nada disso. Para ele, o palácio de Gibeá era um lugar de diversão e de sonhos inocentes. Ele corria pelos corredores do castelo, sem entender o peso do nome que carregava. Cada coluna, cada canto do palácio era um campo de brincadeiras. Mas, naquele dia, tudo mudaria para ele e para sua família, para sempre. Aquela manhã comum logo daria lugar a uma tragédia que desestabilizaria toda uma nação. E sem saber, Mefibosete estava prestes a ser envolvido em um drama que marcaria sua vida para sempre. O rei Saul estava lutando suas últimas batalhas. Os ventos da guerra estavam soprando forte e os inimigos se aproximavam cada vez mais das fronteiras do reino. Enquanto isso, no palácio, tudo parecia tranquilo, uma ilusão de ordem. Os servos preparavam o dia e os guardas marchavam com precisão nos corredores. Mas dentro do coração da corte, uma tensão crescente se espalhava como fogo.
A linhagem de Saul estava em perigo e o trono de Israel estava prestes a ser derrubado, não por causa de uma traição, mas pela vontade divina. A promessa de um novo rei havia sido feita, mas nem todos estavam prontos para aceitá-la. Mefibosete, naquela manhã aparentemente comum, corria pelos corredores, imune a tudo isso, alheio ao futuro sombrio que o aguardava. Ele estava tão imerso em sua brincadeira, com pedaços de pano, imaginando espadas e capas, que não percebeu a ameaça iminente. E quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou, a terra sob seus pés se desfez. O caos começou. O reino já não era mais seguro. A criança inocente, que até então brincava sem preocupações, viu sua vida se virar do avesso, sem saber o que acontecia. Ele não compreendia o que significava ser herdeiro do trono ou o que a morte de seu avô e de seu pai representava para ele. Mas logo ele aprenderia. A tragédia que caiu sobre Mefibosete não foi apenas a morte de seu avô e de seu pai, mas uma queda física e emocional que o condenou ao exílio, à dor e à vergonha. Quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou, a fuga foi imediata. Mas, em meio ao pânico e à pressa, algo aconteceu que mudaria a vida de Mefibosete para sempre. No caos da fuga, ele caiu e suas pernas se quebraram. Aos 5 anos, ele perdeu a capacidade de andar. O futuro que ele imaginava, cheio de promessas, agora estava interrompido de maneira cruel. Mefibosete, que nasceu para ser príncipe, agora era um menino sem um reino, sem um pai e com uma identidade marcada pela dor. Ele foi levado para Lodebar, um lugar esquecido, onde a esperança parecia não existir mais. Ali, ele viveu por anos, escondido, distante da lembrança do que um dia foi. Mas o que Mefibosete não sabia era que sua história estava longe de terminar. O caminho que parecia sem saída estava prestes a ser redirecionado por uma mão invisível que o levaria a um encontro com o rei. E foi nesse momento que a verdadeira redenção começou. Os anos passaram e Mefibosete cresceu em um lugar onde a dor era sua companheira constante. Lodebar, o vilarejo esquecido, era um reflexo do que ele sentia dentro de si. O ar lá era denso, pesado e carregado de silêncio. A terra seca não conhecia a suavidade da chuva e os dias pareciam se arrastar sem fim. Ele era visto por todos como uma sombra do que poderia ter sido. As lembranças do palácio, dos corredores dourados e da infância inocente estavam agora distantes, como um sonho que já não parecia real. Mas o maior peso que ele carregava não eram suas pernas, mas o fardo invisível que vinha de sua identidade perdida, do medo constante de ser esquecido e da vergonha de ser alguém sem valor. Mefibosete se sentia invisível, como se sua existência não tivesse mais propósito. Sua alma, uma vez cheia de esperanças, agora estava vazia, coberta pela poeira do abandono. Ele sabia que seu nome significava destruição ou vergonha, e isso o definia mais do que qualquer outra coisa. E foi nesse silêncio, no abandono de Lodebar, que algo surpreendente aconteceu. Mefibosete não esperava, mas uma palavra foi lançada no vazio do seu mundo sombrio. O rei Davi, agora soberano de Israel, lembrou-se de uma promessa feita muito tempo antes, uma promessa de amizade e cuidado. Davi se lembrou de Jonatas, seu grande amigo, e do pacto que ambos haviam feito, que apesar das adversidades, ele cuidaria da linhagem de Jonatas. E assim, a história de Mefibosete, que parecia estar condenada ao esquecimento, começou a mudar. O rei, em sua misericórdia, fez uma pergunta inesperada. Existe alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? Essa pergunta ecoou pelos corredores do palácio e chegou até Lodebar, como uma promessa de que até mesmo os mais esquecidos poderiam ser encontrados e amados.
A memória de Mefibosete, antes apagada pela dor, agora era chamada à vida, não pela força de suas próprias ações, mas pela força de uma promessa de graça. Parágrafo 8. Mefibosete não sabia o que fazer com aquela notícia. O medo o tomou instantaneamente. Por mais que sua alma desejasse ser visto, ele também temia que aquele momento fosse mais uma armadilha. Ele se perguntou: o que o rei quer de mim? Vingança? Perdição? Mas não havia tempo para questionar. Em um piscar de olhos, ele foi tirado do lugar que conhecia como lar e levado, sem entender completamente o que estava acontecendo, de volta a Jerusalém. Cada passo que ele dava em direção ao palácio parecia um peso insuportável. Ele estava prestes a encontrar aquele que, pela linhagem e pela guerra, poderia vê-lo como um inimigo, alguém que representava a linha derrotada. Ele não sabia se esse encontro traria apenas mais dor, ou se seria o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Mefibosete, com seu coração pesado, finalmente chegou diante de Davi, com os pés quebrados e o corpo marcado pelo sofrimento. Mas o que ele não sabia é que naquele momento ele não seria visto pela sua fraqueza ou pelas cicatrizes do passado. Ele seria visto pela graça. Quando Mefibosete entrou no grande salão de Davi, o peso de sua história parecia se agravar ainda mais. Ele não sabia o que esperar, mas a sensação de que sua vida estava prestes a ser julgada mais uma vez era quase insuportável. Ele, que passou anos escondido, sem olhar para o futuro, agora se via diante do homem que representava todo o poder e o império que havia deixado para trás. O rei Davi, que poderia ter sido seu inimigo, que tinha o direito de odiá-lo, de desferir a última sentença sobre sua linhagem, estava diante dele. Mas o que Mefibosete não sabia era que, apesar de sua vergonha, sua dor e a imagem de um príncipe caído, Davi não o via como um inimigo, mas como uma promessa de amor e compaixão. O que Mefibosete temia, na verdade, não era o julgamento de Davi, mas a possibilidade de ser abandonado mais uma vez. O medo de que, ao ser exposto, sua dor fosse invisível aos olhos de todos e ele fosse deixado à margem novamente. Davi se aproximou de Mefibosete com passos lentos, mas não era a autoridade de um rei que movia seus pés. Era a força de uma alma tocada pela lembrança de um amigo, de um pacto que fora feito muito tempo antes. Mefibosete, tremendo, não ousava levantar os olhos. Ele caiu de joelhos, o peso da vergonha fazendo seu corpo se curvar diante do rei. Sua voz, fraca e carregada de sofrimento, finalmente se fez ouvir. Quem sou eu para que o Senhor me olhe, um cão morto como eu? As palavras de Mefibosete não eram apenas a expressão de um homem quebrado, mas de um ser humano que se via como insignificante diante do olhar de quem, por direito, poderia vê-lo como nada. Ele estava perdido, não apenas fisicamente, mas em seu espírito, preso em uma memória de vergonha e perda que o perseguia desde a queda. Mas o rei, ao ouvir essas palavras, não sentiu repulsa ou desprezo. Pelo contrário, sua resposta foi carregada de um olhar cheio de compaixão. Davi não viu Mefibosete apenas como um homem quebrado. Ele o viu através dos olhos da promessa. Com uma voz firme e suave, Davi respondeu: Não temas, Mefibosete. Eu certamente mostrarei bondade a você por amor ao seu pai Jonatas, e restaurei a você todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Além disso, você comerá à minha mesa todos os dias da sua vida. Essas palavras não foram apenas um convite a um banquete. Elas foram a abertura de um caminho de redenção. Mefibosete, em seu estado quebrado, não compreendia o alcance da graça que estava sendo oferecida. Como ele poderia, alguém tão afastado do trono e da dignidade, ser aceito na mesa real?
Como poderia se permitir acreditar que um homem como Davi, tão poderoso e tão grande, o aceitaria de tal maneira? Ele, que vivera em Lodebar, perdido entre o sofrimento e o esquecimento, agora era chamado para estar à mesa do rei. À mesa onde os filhos do rei se sentavam, onde a honra era celebrada e o perdão reinava. Mefibosete, com sua vida marcada pela dor e pela exclusão, teve dificuldade em entender que aquilo não era uma miragem. Era uma realidade que ele nunca imaginou ser possível. Enquanto Davi falava, a sala parecia se encher de uma luz suave, como se todo o reino estivesse testemunhando aquele momento de redenção. Para Mefibosete, cada palavra de Davi era como um bálsamo que suavizava a dor profunda que ele carregava. Ele sabia que não merecia aquele tratamento, que sua história estava marcada por falhas, quedas e uma identidade destruída. Mas em vez de ser expulso, foi aceito. Não por causa de seu mérito, mas por causa de uma promessa que Davi fez a Jonatas de que cuidaria de sua descendência. Ali, diante de Davi, Mefibosete começou a entender que a graça não exige perfeição. Ela não pede para que sejamos fortes ou dignos, mas nos encontra no nosso estado mais vulnerável. Ela nos chama para um novo começo, mesmo quando acreditamos que nossas quedas nos tornaram imerecedores. Davi então mandou que Mefibosete fosse levado até os criados e servido com as melhores iguarias, da mesma forma que se faz para os filhos do rei. O que parecia impossível para Mefibosete, que passou sua vida em isolamento, agora se tornava real. Ele estava à mesa do rei, não como um pária, mas como um filho, não como alguém inferior, mas como alguém igual. Aquele banquete para Mefibosete não era apenas uma refeição, era o símbolo de uma nova vida. Ele não estava mais perdido em Lodebar, não estava mais à margem da sociedade. Ele era agora parte de algo muito maior do que ele mesmo, parte da família real, parte da promessa de redenção. Para Mefibosete, aquele momento seria lembrado para sempre como o dia em que sua história foi reescrita. E mais do que isso, o dia em que ele deixou de ser uma pessoa marcada pelo abandono, pela dor e pela vergonha, para se tornar alguém digno de ser chamado de filho. Nos dias que se seguiram, Mefibosete começou a entender que sua vida havia tomado uma direção que ele jamais imaginara. Ele, que passara anos no exílio, acreditando que jamais seria visto novamente, agora estava à mesa do rei. Ele comia ao lado de Davi, entre os filhos do rei, algo que parecia um sonho, uma fantasia distante. Ele se sentia em um lugar onde não pertencia, com os olhos ainda cheios de desconfiança, como se o medo da rejeição o acompanhasse a cada mordida. Mas Davi, em sua bondade, nunca o tratou como um estranho. A graça que o alcançou não foi uma graça de palavras vazias, mas uma graça que se manifestava no cuidado diário. Mefibosete passou a ser tratado como um príncipe, mesmo estando fisicamente quebrado e emocionalmente marcado. Ele sentiu que não importava o que acontecera no passado, porque agora, ao lado do rei, ele tinha uma nova identidade. O que Davi lhe ofereceu não foi apenas um banquete, mas a oportunidade de reescrever sua história. Ele foi aceito por quem realmente era, e não por quem ele pensava ser. A cada dia, a mesa de Davi se tornava mais do que um lugar de alimento físico, mas um lugar de restauração e cura para o coração de Mefibosete. Mas a verdadeira mudança começou não na grandiosidade do palácio, mas no silêncio do coração de Mefibosete. À medida que os dias passavam, ele se via mais tranquilo, mais leve. Sua dor não desapareceu, mas sua perspectiva sobre ela mudou. Ele já não se via mais como um menino quebrado de Lodebar, aquele que era escondido da sociedade e do mundo. Agora ele se via como alguém que tinha sido resgatado, alguém que havia sido alcançado pela graça, não por suas próprias forças, mas pela bondade de um rei.
Ele não precisou fazer nada para merecer esse resgate. Não teve que lutar, não. Ele teve que provar sua dignidade. A bondade de Davi não dependia das falhas de Mefibosete, mas do amor que o rei tinha por Jonatas. E foi assim que Mefibosete começou a entender o poder da misericórdia. Ele percebeu que a graça não exige perfeição e que, mesmo com suas falhas, ele era digno de ser chamado à mesa do rei. Cada refeição, cada gesto de cuidado, era uma lembrança de que sua vida tinha um novo significado. Ele não era mais um homem marcado pela dor, mas um homem restaurado pelo amor incondicional. Enquanto Mefibosete se ajustava à sua nova realidade, o reino de Israel continuava a florescer sob o governo de Davi. Mas o contraste entre o que ele vivia no palácio e o que havia deixado para trás em Lodebar não passava despercebido. Ele se perguntava como poderia merecer tamanha bondade, como poderia ter sido escolhido para um destino tão grandioso. Seu coração ainda lutava com as memórias de vergonha e rejeição. Mas à medida que o tempo passava, Mefibosete começou a ver algo mais profundo em sua nova posição. Ele se deu conta de que, embora fosse um homem quebrado, estava agora em uma posição de honra não por sua força, mas por causa da graça que foi estendida a ele. Essa compreensão começou a preencher os espaços vazios de sua alma, transformando a dor que ele sentia em um testemunho de redenção. A misericórdia que ele experimentava não só curava suas feridas, mas também o preparava para viver uma vida de propósito, de gratidão e de serviço ao rei que o havia resgatado. Em seu coração, ele sabia que sua história não era mais sobre a queda, mas sobre a restauração. A graça de Davi para com Mefibosete não se limitava àquela mesa. Ela se estendia a todos os aspectos da vida de Mefibosete. O rei não apenas lhe deu terras, mas um novo lar, um novo propósito. Ele não estava mais à margem da vida, não estava mais escondido no esquecimento. Ele se tornou um símbolo da misericórdia de Davi, uma pessoa que, embora tenha sido perdida e esquecida pelo mundo, foi escolhida para ser restaurada. A graça que Mefibosete recebeu foi uma graça imerecida, um favor que foi dado sem que ele tivesse que fazer algo para merecê-lo. E assim, a vida dele mudou para sempre. Ele deixou de ser um homem com um passado quebrado para se tornar um homem com uma história de vitória e graça. Mefibosete passou a viver não com base no que ele achava que merecia, mas com base no que o rei havia decidido por ele. E, enquanto ele se sentava à mesa, ele sabia que sua identidade não estava mais atrelada à dor do passado, mas à promessa do futuro. E você? Será que também se sente como Mefibosete? Você que passou por quedas, perdas e dificuldades e que agora se encontra à margem da vida, acreditando que a graça está distante, que não há mais esperança? Eu quero te dizer que, assim como Mefibosete, você também tem um lugar à mesa do rei. A graça não é algo que se conquista, mas algo que se recebe. E a mesma misericórdia que encontrou Mefibosete pode te encontrar também. Não importa onde você esteja, não importa quantas quedas você tenha tido, o convite do rei está aberto para você. Ele te chama não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que ele fez por você. Assim como Mefibosete foi restaurado, você também pode ser. Se você está pronto para receber esse chamado, para ser transformado pela graça, eu te convido a dar o próximo passo. Se você ainda não conhece a história da redenção, se você sente que precisa de uma mudança em sua vida, eu tenho algo que pode te ajudar. O meu e-book, 30 dias de encorajamento com Deus, foi feito para te ajudar a dar esse passo. São 30 dias de reflexões e orações, para te dar forças e encorajamento em sua jornada. O link está na descrição e no comentário fixado. Se você sentiu que essa mensagem é para você, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e comece hoje mesmo a viver uma nova história.
porque a mesa do rei está pronta e há um lugar com o seu nome.